Olá, estamos aqui com o nosso missionário, está todo bonito aqui, ó, a moda indiana, nepali, asiática. Um pouco do Nepal. Isso, um pouquinho de cada. É o pastor Adenildo Oliveira, nosso missionário, esteve ali tanto na Índia quanto no Nepal, conhecia um pouquinho aquela região ali, e na Índia andou por algumas cidades ali. Pastor Adenildo, nós já temos um pouquinho da sua história, do seu chamado, do seu casamento, mas eu queria que nessa entrevista você contasse um pouquinho para a gente da sua experiência no Nepal com o terremoto, que é uma realidade que nós não temos aqui no Brasil, não experimentamos. Então, um brasileiro lá num país estrangeiro, em pleno terremoto, como foi, que deu em você de ir para o Nepal e numa época dessa? Como foi esse chamado aí para o Nepal? Conta pra gente. Ah, pastora, vou ser bem sincero, né? Se falar assim, vamos para o Nepal porque tem um terremoto, eu não vou. Sim. É assim, porque na verdade a gente sabe que terremoto é uma catástrofe da natureza que você não quer viver isso porque você não sabe o que é uma insegurança total, você não não é? sabe o que vai acontecer com você. Você está num prédio, vai cair. É uma coisa assim, meio estranha alguém falar assim, vamos para o Nepal porque lá tem terremoto. Sim. Depois eu vou contar um pedacinho do meu filho, que ele já estava lá. Ele é um maluco, meu filho é meu maluco. Mas o terremoto do Nepal, assim, foi algo de Deus. Porque a gente tinha acabado de retornar da Índia. E porque o missionário, para ele estar em outro país, ou ele precisa de um visto permanente, ou de estudante, ou de trabalho, enfim. E essas são as dificuldades do missionário no campo. País fechado, você tem que apresentar o que você vai fazer. E numa dessas a gente, me recorda agora, trazendo à mente, eu estava dentro do departamento de polícia na Índia para renovar o meu visto. E já estava com 3 anos de estudante. E aí o policial pegou e falou assim, olha, eu não vou renovar seu visto. Eu falei, como assim não vai renovar meu visto? Eu já vou pagar a escola novamente, né? Já fiz 3 anos aqui de inglês, agora vou fazer hindi. Porque essa é a nossa estratégia. Né? Quando você não tem um visto assim, de negócio ou de uma empresa, porque também você não vai para um lugar desse, a não ser que Deus manda a pessoa a trabalho e lá ele usa. Mas como o nosso chamado foi diretamente a fazer missões mesmo, a estar livre para envolver com o povo, enfim. E ele falou, não vou renovar o seu visto. Se você quiser renovar, você vai ter que ir lá no Brasil pegar lá. Então essa é a dificuldade do missionário. E eu lembro que os meus meninos, uau, vamos para o Brasil. Eu falei, menino, cala a boca, menino, você não sabe de nada não. E aí viemos, né? Eu falei, amor, o cara não vai renovar. Nós vamos ter que voltar ao Brasil e ficar lá, porque quando a gente vem ao Brasil, a gente tem um planejamento, né, de 1 ano. Porque você tem que vender tudo. Se você não tem um recurso, uma casa que você possa manter ali, aluguel, né, deixar seu carro, né, suas coisas, e você manter o aluguel ali por 1 ano para você vir ao Brasil. Aí aqui você tem que comprar as coisas e pagar o aluguel. Então você vai pagar 2 aluguel. A gente não tinha essa condição. Então vamos ter que vender tudo, desfazer de tudo e voltar ao Brasil. E aí arrumar tudo de novo, ficar lá no mínimo 1 ano, arrumar os meninos na escola. E aí a gente planejar tudo novamente, passagem, enfim. Todo esse planejamento tem que ser feito. Então nós retornamos ao Brasil e aí a gente fez o planejamento de ficar 1 ano no Brasil, aí visitar as igrejas, né, parceiras, né, em congressos, né, bases missionárias, até que é bom, mas traz muito assim, muita
muita dor de cabeça, porque você quis fazer de tudo, poder fazer, mas enfim, Deus vai nos capacitando a ter essa experiência. Eu mudei mais de 20 vezes. Olha só. Então viemos no Brasil e nesse tempo de 2014, nós chegamos em 2013, no final, então ficamos 2014 todo, né, planejando, porque o terremoto no Nepal foi em 2015. Então nós preparamos tudo para voltar para a Índia, aquele negócio de continuar o trabalho, né? E aí eu comecei a ter sonhos ali por meados de setembro, sonhos de montanhas, pedras rolando, casas de pedra. Eu e Patrícia dentro de uma casa temos que correr. E eu acordava no meio da noite. E eu anotava, porque eu falei assim, Deus, era sonho de revelação. Eu anotava, porque eu vi que era algo que Deus, porque eu nunca tinha sonhado. Eu anotava e eu tinha outros sonhos, anotava, ia montanhas de gelo. Eu falei, Jesus, o que é isso? E eu comecei a orar e buscar o Senhor, o que Ele queria. E aí Deus começou a levantar pessoas na igreja, profeta, falou, olha, eu vejo a tua esposa no meio de pessoas, assim, cabelinho pretinho, olhos pichadinho e tal. E eu falei assim, ô Jesus, o Senhor confirma, né? Porque a gente... E aí, pessoas, né, falaram, olha, você tem chamado para o Nepal, alguma coisa assim. Eu falei assim, não. E Deus começou a falar sobre o Nepal. Sim. E aí eu comecei a orar. Eu falei, Deus, o Senhor me mostra o que o Senhor quer. Porque o nosso coração estava na Índia. A gente não queria ir para o Nepal. Porque você tem um projeto num lugar e você vai para um lugar sem saber tudo o que você novo, vai fazer, sem saber o que você vai fazer, né? Porque quando você tem um chamado no lugar, você tem um projeto, né? Aí você elabora, você vai chegar lá, vou fazer isso, vou trabalhar com isso. Mas a gente não tinha nada. Era algo assim, que Deus estava falando, novo, e as pessoas falaram assim, mas você vai largar a Índia, você vai para o Nepal, porque eu comecei a compartilhar com alguns pastores amigos, até mantenedores, né? Porque a gente tem que dar um relatório. E alguns pastores pensaram, rapaz, mas você vai para o Nepal, você vai deixar a Índia, esse trabalho bonito, o que você vai fazer no Nepal? Eu falei, pastor, não sei. Eu sei que Deus está me mandando ir para lá. E aí eu comecei a orar e jejuar. Né? E é interessante que quando eu comecei a orar, eu falei, Deus, o que o Senhor tem, o que o Senhor quer no Nepal, eu não sei o que o Senhor quer. Então eu quero ir lá. Eu quero ir lá, eu quero sentir, eu quero que o Senhor me fale o que o Senhor quer. E aí eu compartilhei com o pastor amigo, falei, não, eu te dou a passagem para o Nepal. E eu fui para o Nepal. E antes, eu fiz um jejum de 1 mês de andar descalço. E aí chegando, conversando com o pastor, eu falei assim, rapaz, você está de jejum descalço, está parecendo aquele missionário lá do Nepal, o apóstolo dos pés sangrentos. Eu falei, meu Deus. Sadhu Sundar Singh. Aí começou, né? Confirma. As coisas começaram a encaixar, mas mesmo assim eu falei, não, Deus, porque o chamado missionário é algo que vem de Deus. Sim. E você com família, sim, você sair de um lugar e você ir para outro, tem que ser algo mesmo de Deus. Certo, uma coisa certa, uma convicção. Uma convicção, porque você está levando uma família. Então eu falei, não, Deus, o Senhor confirma, eu vou lá no Nepal e lá o Senhor confirma. E aí comprei a passagem, fui para o Nepal, consegui hospedagem 20 dias e fui para o Nepal. E aí, quando eu cheguei lá, conheci vários missionários. E o interessante, pastor Ângela, é que eu estava recebendo de Deus, mas eu ainda não tinha 100% certeza. Por isso que eu falei, eu vou lá e vou pisar naquela terra, vou conhecer Deus, vai confirmar. E aí o que eu fiz? Eu até assim, conversando com Patrícia, minha esposa, né, a gente ama muito a Índia, e a gente queria dar um jeitinho com Deus. A gente queria ficar ali na borda, no norte da Índia, e devagar
a gente ia para o Nepal. Eu falei, entrando Deus, devagarinho. Eu falei, Deus, então é o seguinte, já que isso aqui é o Nepal, vamos fazer o seguinte, Deus. A gente fica na Índia, ali na borda ali, e dali a gente vai conhecer o Nepal, você vai trabalhando nas nossas vidas, e a gente vai devagarzinho para o Nepal. E eu tive outros sonhos, né? E da fronteira da Índia, que eu via uma mulher sentada na beira da fronteira, uma bacia sentada, e ali ela estava mexendo com algo que eu não consegui. E eu vi umas casinhas, tipo favela, sabe, de longe, assim, e na borda da Índia e Nepal. E eu atravessei aquela, foi muito forte. Eu atravessei para ajudar aquela, eu estava no Nepal, e atravessei para a Índia, para vir, né? E quando eu comecei a tocar naquela vasilha, naquela bacia da mulher, parecia uma massa, alguma coisa, aí começou a multiplicar igual pipoca estourando, e aquilo começou a multiplicar, eu falei, Deus está abençoando, e aí eu peguei, virei a minha mão assim pro lado do Nepal, comecei a orar e saía fogo da minha mão. Que lindo. E ia pro lado do Nepal assim, abençoando o Nepal. Isso foi os meus sonhos também. E aí, eu guardei muito, né? Eu anotei, né? E cheguei no Nepal, na casa desse irmão, me hospedou. E aí comecei a fazer as minhas pesquisas, né? Visto para o Nepal, porque quando você vai para outro país, você tem visto para o Nepal, onde você vai pegar o visto, aluguel, quanto custa, né? Tudo que você vai comprar, né? O seu sustento. E comecei a procurar na Índia, no norte da Índia, eu queria ficar lá, escola para os meninos, casa para mim morar. E ali que Deus começou a fechar as portas do norte da Índia. E aí eu me lembro um dia que eu estava procurando informação, e já ali, sabe, com o coração assim, angustiado, né? Nossa, a Índia está fechando as portas, não estou achando casa, não estou achando escola para os meus filhos naquele tempo, porque eu tinha um tempo para chegar na Índia, para depois chegar ao Nepal. E eu atravessei a rua, olhei um moço assim, eu fui, olhei para ele olhou para mim, eu atravessei a rua e fui perguntar a ele uma informação de escola ali, que eu queria, que eu era, pô, você é estrangeiro? Eu falei, sou estrangeiro. Eu falei, eu estou procurando escola aqui com meus filhos e tal, eu vim para o norte da Índia, depois eu vou para o Nepal, né? Eu queria vir aqui e falar, olha, escola dos seus filhos nessa época você não vai conseguir. Eu falei, como assim? Não, explicou tudo e tal. E eu falei, não, que pena. Ele falou assim, você é evangélico? Eu olhei para ele assim, sabe? Eu falei, sou. Eu vou mentir? Né? Você é pastor? Eu falei, sou. Eu falei assim, olha, vou dizer para você uma coisa. Você não se preocupe, porque Deus está no controle de todas as coisas. Não se preocupe, eu vejo que Deus tem algo para você, não aqui, mas no Nepal. Eu falei, e você? Eu falei, não, eu sou pastor e tal. Era pastor. Vamos ali em casa, eu fui na casa dele, comecei a compartilhar com ele. Aí Deus usou ele. Ele falou assim, você vai para o Nepal e tal, o Nepal é assim, assim, assim. Eu até preciso chegar em terra, né? Porque eu fui para chegar no Nepal por terra. Não ia de avião. E aí foi mais uma confirmação. Aí quando eu cheguei no Nepal, aí fui em reunião de oração da Jopum, né, alguns missionários, e a primeira confirmação foi nessa reunião de oração. E aí, reunidos ali, como a Jopum tem os protocolos, né, em questão de oração, e era a líder da Jopum, aí até foi o Everton que me levou, a gente está no Camboja, também tem um trabalho no Nepal. E nós começamos, ela separou de 2 em 2. E foi separando e tal, e sobrou eu e ela. Aí nós começamos, antes de orar, ela olhou para mim assim, aí pegou na minha mão, olhou assim, você é pastor? Eu falei, sou. E eu nem conhecia ela. E ela é nepalesa. E estava líder da Jopum lá no Nepal. E a pessoa, olha, eu vejo uma unção muito grande sobre a sua vida.
E eu não sei o que você veio fazer aqui não, mas eu vejo que Deus vai te usar muito aqui. Amém. Eu falei, nossa, meu Deus. E aí essa foi a primeira confirmação. Eu falei, Deus, Amém. isso eu confirmo mais. Confirmo mais. E aí o Everton, ele já estava no Nepal, ele tinha um trabalho numa montanha, lá em Pokhara, né? E ele falou, Denildo, eu estou indo para Pokhara, vou visitar um pastor, nós temos um trabalho lá e tal. Como pastor comigo? Eu falei, não tem como eu ir não, estou precisando conhecer. E aí, nós vamos lá e tal, mas eu falei, tem como eu ir? Ele falou, não tem vaga não. Eu falei, amém. Mas aí, assim, à noite já me ligou, falou, surgiu uma vaga. Eu falei, fui. Quando eu fui lá, cheguei lá, e a montanha de gelo que eu vi no sonho, Deus me mostrou lá. Olha, é o Himalaia. Himalaia, segunda confirmação. Bonito. A terceira confirmação foi uma casinha de pedra, que eu fui visitar também, de um nepalês, que eu vi a casinha de pedra, e é a mesma casinha que eu vi no sonho. Olha. Eu peguei e falei, Deus, eu recebo, eu venho. E aí eu voltei para o Brasil, aí preparei tudo. E aí eu comprei algumas bandeiras lá no Nepal, no mercado, as bandeirinhas para dar de presente. E quando bandeirinha de mesa. De mesa, era de escritório, aquela bandeirinha, né? Eu dei para alguns pastores. E aí eu cheguei no Brasil, comecei a preparar tudo e Deus falou assim, faça as bandeiras e vai nas igrejas e vende as bandeiras, levanta recursos para te ajudar e tudo. Comecei a fazer as bandeiras, meus meninos não tiraram as férias, né? Trabalhando ali. E comecei até, né? Encontrei com a pastora da Zona Sul, aquela bandeira, não sei se a pastora achou estranho, mas você está indo para o Nepal? Enfim, aí nós fizemos aquela bandeira e começamos a vender e espalhar bandeiras aqui no Brasil. E só que Deus estava trazendo um exército para orar, porque através da bandeira a pessoa orava para o Nepal e orava por nós. Sim. E a gente não sabia que viria um terremoto no ano seguinte. Tremendo, né? Aí chegamos lá. Quando nós chegamos lá, um mês e pouco depois, veio o terremoto. Olha só. Então Deus usou a nossa vida antes para orar, para as pessoas orar, porque morreu mais de 10 mil pessoas. Sim. Né? E ali a gente tem vídeo no YouTube, tem toda a nossa história, porque a gente, né, grava tudo, registra tudo. Mas foi uma experiência assim, marcante, porque foi algo que veio de Deus. E aí subindo montanha, descendo montanha, levando equipes, né, suprimento, evangelizando, pregando, fazendo casa. Foi assim, uma história assim, muito assim, edificante para a gente na nossa vida de missões. Um tempo especial marcante na história do país, na história de vocês, na história da igreja. Porque até mesmo as pessoas que nos acompanham, né, conhecem a nossa história. Então, assim, vê que a gente busca de Deus primeiro, né? A gente quer nós podemos ver aqui nesse relato do pastor Adenildo, nós estamos vendo aqui como que Deus age, como Deus põe no coração, Deus mostra em sonho, Deus coloca no coração e Ele vai confirmando através de pessoas que não nos conhecem. Deus vai trazendo aquela confirmação e abrindo o caminho à frente, fechando as portas que a gente pensava certas e abrindo outras. Então, assim, nós vimos como que Deus guiou o pastor Adenildo. E, pastor Adenildo, fechando aqui a nossa entrevista, eu queria que você trouxesse uma palavra para os jovens, para os pastores, aqueles que estão nos assistindo, os intercessores, a importância que tem de cumprir o chamado de Deus. Como que Deus usou vocês ali nesse tempo de terremoto, como que você teve tantas experiências maravilhosas que o nosso tempo não dá para contar tudo, mas o que você diria para alguém que tem um chamado e está assim, eu não sei se eu vou, o que está acontecendo comigo, e que significou para vocês este tempo ali? Olha, pastora Ângela, assim, uma palavra que eu deixo para os jovens, eu não vou dizer só os jovens, mas para aquele que está assistindo e sente assim, um chamado de Deus, que esse é o tempo. Né? Eu trago assim, uma experiência assim, não na minha vida, mas aquilo que nós estamos deixando. Assim, meu filho, ele olha para nós, ele tem 17 anos.
Então ele recebeu o chamado dele na Índia. Olha. No culto lá, eles oraram, quem tem chamado, ele foi o primeiro. Então ele recebeu o chamado dele na Índia. E ele, assim, quer viver o chamado dele. Por quê? Porque nós temos que cumprir aquilo que Jesus deixou para a gente fazer. Né? Ah, mas eu tenho chamado, como que vai ser? Como que eu vou viver? Deus, eu vou largar na faculdade, eu vou deixar... Jesus é tudo. Aleluia. Ele supera tudo. Sim. Ele supera tudo. E o chamado, olha o privilégio, sabe, de ser escolhido e chamado por Jesus, isso não tem preço. Verdade. Não é faculdade, não é trabalho. Jesus é tudo, ele supre todas as coisas. E aquele que chama, ele capacita, ele sustenta, ele respalda, ele cuida, ele abre a porta, aonde não tem, ele fecha a porta. Então você que tem um chamado jovem, vive esse tempo. Olha, Jesus está voltando. Nós não temos mais tempo, assim, para ficar pensando, ai meu Deus, não, esse é o tempo, esse é o tempo. Deus, o que está acontecendo no mundo, hoje a gente pode ver, né, pastor Ângela? Sim. Esse é o tempo de cumprir o chamado do Senhor, de evangelizar, ganhar. Primeira coisa, oração. Amém. Oração. Amém. Paga preço em oração. Jesus vai te responder. Amém. Ele vai te guiar. Amém. E nós somos de leões da oração. Amém. Nós temos tudo. Então, primeiro, oração. E aquilo que Deus tem para você vai se cumprir. Não tenha medo. Jesus está no bar, ele acalma a tempestade. Aleluia. Ele é o pão da vida. Ele é tudo. Ele vai te sustentar. E as experiências que você vai viver com Jesus vai marcar a sua vida. Amém. Jesus te abençoe. Amém. Glória a Deus. Pastor, muito obrigada, viu? Que o Senhor continue abençoando você, a família, os filhos, a geração toda que virá e que o Senhor confirme cada semente lançada na Índia, no Nepal, no Brasil, por onde vocês forem. Amém? Amém. Que Deus te abençoe ricamente e que você cumpra o seu chamado. Que você não tenha medo, como o pastor disse, Jesus é tudo. E quando Ele nos chama, Ele capacita, Ele se encarrega de tudo. Descanse nele e vá em frente. Que Deus te abençoe.